Na parte 2 da formação do HDO abordaremos o tema Método de medição da pressão arterial. Mais do que diferentes aparelhos, existem diferentes sistemas de medição da pressão arterial, que definem um pouco a história da evolução da medição da pressão arterial nos animais. A cateterização arterial usada e já pouco para fins académicos. O Doppler, com limitações importantes na detecção objetiva da pressão arterial diastólica. Os diferentes aparelhos oscilométricos, todos adaptados de aparelhos desenhados para a medicina humana e com grandes dificuldades nas medições de animais de pequena dimensão ou hipotensos. E, finalmente, o HDO, que corresponde a um salto real como sistema tecnológico para medir a pressão arterial em animais. Nesta apresentação vamos detalhar melhor as características que fazem do HDO o aparelho de eleição, o gold standard para a medição da pressão arterial. A oscilometria de alta definição apresenta as seguintes características avançadas. Um certificado internacional, é o primeiro e até hoje o único método não invasivo validado. Realiza um ajuste automático à frequência cardíaca e ao gasto cardíaco do animal. Faz uma máxima velocidade de insuflação do cuff e também uma máxima velocidade linear de esvaziamento desse mesmo cuff. Uma velocidade de esvaziamento que depende do pulso do animal. Em certos casos pode ter que ser mais lento e outros mais rápido. E uma grande sensibilidade para detectar a presença de pulsos débeis, como animais muito pequenos, ou pulsos muito rápidos, eventualmente até fibrilhações e certas arritmias. Assim, estas características avançadas permitem obter os seguintes benefícios práticos. Um reconhecimento de artefactos com a sua remoção automática, permitindo que mesmo em arritmia a medição se possa realizar. Um reconhecimento de artefactos irremediáveis, evitando assim leituras erradas. Uma precisão e uma amplitude com um algoritmo específico de veterinária. Precisão do esvaziamento na válvula entre 5 e 300 ou 5 e 400 mm de mercúrio. Bastante sensível, permite uma medição de pressão arterial muito baixa até a valores abaixo dos 60 mm de mercúrio, com muita sensibilidade que chega a detectar oscilações até na artéria de um rato, o que permite que a leitura, por exemplo, em gatos seja mais fácil, e isto é ideal para clínicas veterinárias cat-friendly. É bastante rápido, pode fazer a leitura das pressões entre 8 e 15 segundos, e detecta frequências cardíacas muito rápidas. Pode detectar até 550 batimentos por minuto. As medições durante a anestesia em modo loop permanente podem ser feitas a intervalos ajustáveis, o que é particularmente útil nesta situação de anestesia. A oscilometria de alta definição permite obter ainda alguns benefícios adicionais. É revolucionário no sentido em que tem um software de análise da onda de pulso e uma visualização destas medições em tempo real no computador. Reúne assim características mistas entre um ECG, um eletrocardiógrafo, e um ecocardiógrafo. Assim permite uma visão cardiovascular geral do animal. E tudo isto com uma formação mínima, uma fácil utilização, leituras reprodutíveis e até uma função loop como monitorização em anestesia. A tecnologia do HDO permite medir no extremo, portanto, animais com um baixo calibre arterial e uma altíssima frequência. Nenhum aparelho oferece a sensibilidade e rapidez de processamento que permitem medir a pressão arterial de um animal tão pequeno como o sagui. Neste caso, um animal com 320 gramas e com pulsações de 419 batimentos por minuto. A oscilometria de alta definição permite dar resposta a todos os requisitos da medição da pressão arterial. Assim, num comparativo direto com os métodos Doppler e com a oscilometria convencional, verificamos que destes métodos é o único que apresenta uma medição da pressão arterial média, que apresenta uma medição, uma desinsuflação do cuff em 8 a 15 segundos. Isto é muito importante para animais complicados. Que tem uma precisão da válvula da medição das pressões entre 5 e 450 mm de mercúrio. Que tem um ganho, ou seja, uma ampliação de sinal, que é uma tecnologia que nenhum dos outros aparelhos utiliza.
que tem uma desinsuflação linear do cuff absolutamente garantida e é monitorizável, tem um algoritmo específico para a veterinária e pode ainda determinar a resistência vascular sistémica. Assim, num comparativo direto, pode verificar-se que o HDO é o mais completo dos sistemas e aparelhos disponíveis. Para realizar a medição com HDO existe um procedimento, uma metodologia correta. Tente segui-la sempre de igual maneira. Comece por selecionar a zona e a posição que o animal vai tomar para fazer essa medição. Nos membros ou na cauda? Na cauda será preferível sempre em gatos, nos membros em cães maiores, em decúbito external ou em decúbito lateral. Sentado, em esfinge, também é uma boa possibilidade. A metodologia divide-se em duas partes. A parte pré-medição e a medição propriamente dita. O cumprimento da metodologia é muito importante, uma vez que pode definir o sucesso das medições. Assim, comece por usar sempre um método padrão. Escolher um local isolado, sem agitação ou ruídos de fora, preferencialmente com o dono. Permitir uma habituação a esse local, 5 a 10 minutos seria o ideal. Manter o animal imóvel numa posição confortável, de acordo com aquelas possibilidades que vimos no slide anterior, e isso depois é sempre repetido. Preferencialmente deverá ser sempre o mesmo técnico a realizar essas medições, de forma a garantir mais facilmente esta repetição. E se for numa consulta, deve ser feito antes de outras manipulações estressantes, como seja a medição da temperatura retal, abrir a boca, os olhos, enfim, todas as outras manipulações para recolha de sinais durante a consulta. Passando agora à metodologia durante a medição. Temos que escolher e colocar o cuff adequado sem gerar pregas e com o aperto justo. Nem demasiado apertado, nem demasiado laço. Iniciar a primeira medição apenas quando o paciente estiver tranquilo e imóvel. Para evitar sujeitar o animal à força e evitar que o animal esteja a contrair muscularmente, em particular, o membro que está a ser medido. Eliminar a primeira medição. Pelo menos a pressão arterial vai estar, a sistólica vai estar com certeza aumentada. Registar 5 a 7 medições, no mínimo 3, consecutivas e consistentes. Aqui definimos como consistentes sempre que a variabilidade entre os valores sistólicos seja inferior a 20% entre elas. Recolocar o cuff se necessário, para diferente zona ou com diferente aperto, e repetir as medições nessa zona se correu bem. Por fim, calcular a média de todos os valores na função average. Mesmo com o cumprimento do procedimento e metodologia, existem algumas situações que podem interferir com uma boa leitura. Assim temos as variações fisiológicas, podem andar na casa dos 10 a 20 ml de mercúrio entre leituras, não são relevantes, temos que nos habituar a elas, e o cálculo da média dilui estas variações, dando assim um valor bastante mais consistente e real às nossas medições. Depois temos o efeito bata branca, que é um aumento acentuado da pressão sistólica nas primeiras 1 a 2 medições e, como temos vindo a dizer, estas medições deverão ser descartadas. Por fim, temos uma variação relacionada com o stress, portanto, o aumento acentuado e momentâneo da pressão arterial sistólica sempre que há uma situação simultânea
com aspectos do local, como seja o telefone a tocar, notificações do WhatsApp ou de outro tipo de notificações, o fechar de portas, especialmente no caso dos gatos, o ladrar dos cães, enfim, toda a espécie de estímulos externos, normalmente auditivos, que podem produzir um pico temporário da pressão arterial sistólica e, evidentemente, estas medições devem assim ser descartadas. E, portanto, há que ter em consideração estas situações durante a medição para que, por fim, tenhamos um valor o mais correto possível da pressão arterial. Em conclusão, o HDO é o aparelho de medição da pressão arterial que apresenta certificação, é sensível, rápido, preciso, exige uma formação mínima, permite a medição da pressão arterial sistólica, diastólica, média e pulso em amplitudes muito grandes, permite uma avaliação da onda de pulso feita em computador, é, em suma, um aparelho revolucionário. Relativamente às associações de medicina veterinária, incluindo a ACVIM, Associação de Medicina Interna Americana, é considerado por estas associações o melhor aparelho de pressão arterial do mundo, o gold standard a nível da medição da pressão arterial. Obrigado pela sua atenção. Acabou de assistir à parte 2, método de medição da pressão arterial, da formação do HDO, que é constituída por outras 3 partes, sendo a primeira a relevância clínica da medição da pressão arterial, a terceira as instruções do HDO e da leitura básica da curva, a parte 4 a leitura avançada da curva e a instalação do software. Esperamos que tenha gostado e que o tenhamos incentivado a assistir às restantes partes.